Bom, meu povo, voltando aqui. Bom, continuando na linha do tenentismo, o ápice do tenentismo no Brasil foi a famosa Coluna Prestes. Por que tem esse nome? Porque um dos seus líderes era Luiz Carlos Prestes, ok? Lembre-se bem deste nome, Luiz Carlos Prestes. Lembre-se desse nome, ok? No futuro a gente vai usar bastante esse nome aqui desse camarada, beleza? E cuidado para não confundir com o Júlio Prestes, ok? Luiz Carlos Prestes era o líder do tenentismo, né, da coluna Prestes. E o que foi a coluna Prestes? Foi uma marcha pelo interior do Brasil, chegou até aqui a passar perto do Rio Grande do Norte, ok? Que eles saíam em cidade, pregando, digamos assim, ensinando contra o governo das oligarquias, né? Falando mal do governo do café com leite. Era isso que a coluna Prestes fez. Uma marcha com centenas de soldados, né, que parava nas cidades e começava a criticar o governo do café com leite para ver se alertava o povo, né? Olha, essa forma de governo aí está muito errada. A questão é que eles ganharam uma fama de baderneiros, eles ganharam a fama, porque muitos deles praticavam coisas erradas, roubavam, ah, molestavam, estupravam, enfim, a moral deles era bem fraca, ok? Porque sempre tinha os vagabundos, os baderneiros dentro do movimento, tanto que aqui no Rio Grande do Norte souberam que eles iam vir para Mossoró, e as famílias ricas de Mossoró todos fugiram para Natal, né? Na data que eles possivelmente iam vir, eles nem chegaram lá, né? Mas teve esse fuai, o povo ficou todo com medo, porque eles tinham uma imagem um tanto quanto ruim, ok? Então foi uma marcha pelo interior do Brasil tentando debilitar o governo de Arthur Bernardes, o presidente da época, e conseguindo mais adeptos para a causa tenentista. Caráter social mais amplo, alguns mencionavam o desejo pelo voto feminino, né, e pela reforma agrária. Então é a primeira vez aí que vai existir uma militância pelo voto feminino e também o pensamento da reforma agrária, que é distribuir melhor as terras. Fracassou o movimento, né? Seus integrantes se exilaram na Bolívia, alguns retornaram ao Brasil posteriormente. O que é que acontece? Existia a parte do exército que estava junto com os tenentistas, mas também existia a parte do exército que estava com o presidente. Então o presidente mandou os seus soldados fiéis ir lá e atacar ele. Então era uma marcha, pessoal, que instante a instante tinha uma batalha. Aí para não morrer, eles nem conseguiram voltar para o Rio Grande do Sul, lá onde a marcha começou. Eles correram para a Bolívia, ok? E ficaram lá alguns anos. Bom, aí a gente chega no nosso último tópico da aula de hoje, que é entender como foi que a República Velha terminou, né? A data final dela está aqui, 1930. Mas como foi que chegou aí esse final? Bom, é todo um processo político e eu peço que vocês prestem bastante atenção. Vou tentar ser o mais claro possível, beleza? Então vamos lá. Vocês já sabem que existiu o movimento operário, né? Os trabalhadores lutando por seus direitos, com os sindicatos. Você sabe que existia um movimento tenentista, né, que criticava com bastante força a República do Café com Leite. Então tudo isso estava abalando o governo, ok, pessoal? Tudo isso estava abalando. A boa parte dos setores sociais não aguentava mais esse negócio de só Minas, São Paulo, Minas, Minas, São Paulo, enfim. E aí vem uma coisa bem interessante. Em 29 tem a queda da Bolsa de Nova York, ou seja, a crise mundial do capitalismo. Tudo quebra. Os Estados Unidos quebrou e os Estados Unidos era o principal comprador do café brasileiro. E aí os Estados Unidos parou de comprar. E então em 29, né, o último ano aí da República Velha, os nossos cafeicultores que eram podres de ricos vão ficar com prejuízos gigantescos. Por quê? Porque a nossa economia também será afetada pela crise americana de 29, pelo crash da bolsa, né? A quebra da bolsa de Nova York de 29, ok? E aí, pessoal, quando começou a faltar dinheiro, essa relação entre São Paulo e Minas Gerais começou a ficar meio desmoronada. O namoro começou a terminar, digamos assim. O namoro entre São Paulo e Minas Gerais começou a terminar. Lembrem bem, um ano eles elegiam um paulista, no outro mineiro, um paulista, depois o mineiro, e um apoiava o outro. Mas essa rede de apoios ela vai se encerrar. O que vai acontecer? Rompimento do pacto do café com leite. O café com leite vai
ficar só café. Né? Por quê? Era a vez de Minas Gerais indicar o candidato. Preste atenção. Era a vez de Minas Gerais indicar o candidato. Né? Já tinha um paulista, agora era a vez de Minas. Mas o que é que São Paulo vai fazer? São Paulo, em vez de apoiar a candidatura do governador de Minas Gerais da época, que ia ser o candidato a presidente, né? Indica Júlio Prestes, que era paulista. Não confunda com Luiz Carlos Prestes, viu? Júlio Prestes. Indica Júlio Prestes. E aí Minas Gerais ficou, como era? É a minha vez de indicar, é a minha vez de candidatar o cara e vocês têm que nos apoiar. São Paulo vai e indica outro paulista, vai ficar paulista, paulista não, é paulista mineiro, depois paulista, depois mineiro. São Paulo quebra a sequência, ok? Então preste atenção, a briga começou aí, São Paulo quebra essa sequência, ok? E indica Júlio Prestes, para ser, que era paulista, para ser o sucessor do atual presidente, o Washington Luiz, que era paulista. O Washington Luiz ficou conhecido, tem uma frase dele que até hoje os políticos usam, que é governar é abrir estradas. Essa frase é de Washington Luiz. Até hoje os presidentes, candidatos usam essa frase aí. Eu já ouvi pessoalmente, ok? E São Paulo fura os olhos de Minas Gerais. Indica um outro paulista para suceder um paulista. Minas Gerais não vai gostar disso. Vamos lá. Com raiva de São Paulo, Minas Gerais se une ao Rio Grande do Sul e a Paraíba. Se junta mais outras duas oligarquias, outros dois estados, para derrotar quem? Para derrotar São Paulo. A união desses três estados a gente chama de Aliança Liberal. Ok? Aliança Liberal. Então eles formam uma chapa para derrotar Júlio Prestes na eleição. Beleza? Quem era a chapa? Para presidente, Getúlio Vargas e seu vice, João Pessoa. Getúlio Vargas, gaúcho, e João Pessoa, paraibano. Bruno, esse João Pessoa é o João Pessoa que deu o nome da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba? É. Bruno, então, como era o nome da capital da Paraíba antes de João Pessoa morrer? Porque só pode botar depois que morre. Bom, pessoal, antes de João Pessoa morrer, né, lá em João Pessoa, a capital da Paraíba se chamava Paraíba, ok? Igual São Paulo, capital de São Paulo, Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro. Então, Paraíba, a capital da Paraíba era Paraíba. Depois que ele morre, que botaram o nome de João Pessoa em homenagem a ele. Beleza? Só um adendozinho aí. Então, tinha Vargas, a chapa era Vargas, presidente, e o seu vice, João Pessoa, paraibano. Beleza? Bom, a Aliança Liberal recebe apoio de alguns tenentes, a classe média urbana vai apoiar eles, ninguém aguentava mais São Paulo, não. Além de várias outras oligarquias dissidentes, ou seja, oligarquias que não gostavam de São Paulo. Quem é que vence a eleição? Júlio Prestes. Mesmo a Aliança Liberal tendo apoio do Brasil todinho, os paulistas ainda vencem a eleição. Júlio Prestes vence a eleição, né, através, como sempre, de muitas fraudes e corrupções. Júlio Prestes vence a eleição. Beleza? E aí, protestos no Brasil todo. Protestos, não, foi no roubo, foi no roubo. O Brasil todinho enche-se de protestos para não deixar que Júlio Prestes tome posse quando chegasse janeiro, que a eleição era no meio do ano, a posse alguns meses depois. Até hoje é assim, eleição em outubro, novembro, posse em janeiro. Beleza? E aí os tenentes se revoltam no Brasil todo contra essa eleição, essa candidatura de Júlio Prestes. Moral da história. Um dia, João Pessoa estava tomando um cafezinho na cidade da Paraíba, que hoje se chama João Pessoa, e o inimigo político dele chegou lá e matou ele. Deu-lhe uns tiros nos peitos dele. Matou o cara, matou o homem que ia ser o vice-presidente do Brasil. Né? João Pessoa é assassinado lá na Paraíba. Quando a notícia se espalhou pelo Brasil, o que é que os tenentes disseram? Rapaz, foi São Paulo. Foi São Paulo que mandou matar o homem. Ah, meu amigo, e a população se revolta mais ainda contra São Paulo. Como é que pode? Se espalhou essa notícia de que São Paulo que tinha mandado matar João Pessoa. Né? Sendo que não foi, pessoal. Hoje em dia já é confirmado que João Pessoa foi morto por um inimigo local, um inimigo da política local paraibana. Não foi São Paulo que fez isso, não. Mas enfim, os tenentes, o tenentismo, né? A Aliança Liberal, juntamente com os tenentes, encabeçados e liderados por Getúlio Vargas, vão usar a morte de João Pessoa como pretexto para dar um golpe
e tirar o Washington Luiz antes que Júlio Prestes assuma. Entenderam? Então, a Aliança Liberal perdeu a eleição, beleza. Mas Júlio Prestes não assumiu ainda, que tem alguns meses depois da eleição para ele assumir. E aí disse, ó, a gente vai ter que dar um jeito de, antes desse homem assumir, a gente derrubar o presidente. Precisava de um pretexto. O pretexto apareceu, que foi o assassinato de João Pessoa. Quando João Pessoa morre, Getúlio Vargas diz, olha, foi os paulistas, a gente vai ter que derrubar o Washington Luiz para impedir a posse de Júlio Prestes, né? Que o Washington Luiz ia passar a faixa de presidente para ele em janeiro. Então é isso que vai acontecer. Ó. O Exército resolve depor o então presidente, o Washington Luiz, antes mesmo da posse de Júlio Prestes, e entregar a presidência ao comandante-chefe da revolta, Getúlio Vargas. Quem comandou a revolta? Getúlio Vargas. Então, o Exército derruba o presidente para impedir a posse de Júlio Prestes e entrega o Brasil nas mãos de Getúlio Vargas. A partir do momento que Vargas tem o poder na sua mão, inicia-se a Era Vargas. Vargas entrou para governar o Brasil só uns 4 anos aí. Vai ficar 15. É uma das partes da história do Brasil mais ricas também, é a Era Vargas. Ok? Então foi assim que acabou-se a República Velha, ok? Com a morte de João Pessoa. Essa morte foi usada como pretexto para dar um golpe e derrubar o presidente, para não permitir que Júlio Prestes assumisse, e aí Getúlio Vargas assume o poder através de um golpe militar. Beleza? Então, até a próxima aula.